Lúcifer, ou rei de Tiro? De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem, e não Deus, ainda que consideres o teu coração como se for o coração de um Deus. Ezequiel 28, 1 e 2. A palavra de Deus que está na Bíblia muitas vezes não deve ser entendida apenas literalmente, mas interpretada com discernimento. Nas chamadas igrejas, muitas passagens da Bíblia são entendidas literalmente. Uma delas é a que trata do rei de Tiro. Alguns líderes religiosos afirmam categoricamente que essa passagem se refere ao diabo, um suposto ser espiritual. No entanto, logo no início percebemos que o texto está falando de um homem e não de um ser invisível. Vejamos a continuação de Ezequiel 28. Com efeito, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Versículo 3. O rei de Tiro era, de fato, um homem muito sábio nos negócios, mas não usou essa sabedoria para o bem. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Versículo 4. Note que o diabo não tinha comércio, ouro ou prata. Para que ele precisaria de bens materiais? Não seria mais lógico, segundo a narrativa comum, que ele preferisse a alma das pessoas, que é um bem mais precioso? Pela tua grande sabedoria no comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas se elevou o teu coração. Versículo 5. Existem vídeos na internet criados por líderes religiosos que afirmam que Satanás era um anjo de luz, morava no céu, teve inveja de Jesus e foi expulso por entrar em uma suposta sala chamada abismo, onde estariam os segredos da maldade. Essa narrativa diz que ele caiu na terra após se exaltar. Contudo, a passagem deixa claro que é o rei de Tiro que se exaltou, sentindo-se um Deus, e não Satanás. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o teu coração como se for o coração de um Deus. Versículo 6. O rei de Tiro se achava um Deus diante dos povos. Por isso, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Versículo 7. Se essa passagem estivesse falando de Satanás, um ser invisível, que sentido teria desembainhar uma espada? Como seria possível ferir com uma espada um ser espiritual? Eles te farão descer à cova, morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Versículo 8. Satanás descer à cova? Ser transpassado por espada? E no meio dos mares? Aqui, mares simbolizam povos. Está claro que a profecia é contra um homem, o rei de Tiro, e que ele seria morto por estrangeiros. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te transpassa. Versículo 9. Como algumas pessoas conseguem ver Satanás nessa passagem? Está evidente que se trata de um homem. Como transpassar um ser invisível? Da morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Versículo 10. Quem fala é Ezequiel, mas por determinação de Deus. A lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Versículos 11 e 12. Perceba que o verbo está no passado. O rei de Tiro era um homem de aparência bela e sábio. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Versículo 13. Aqui é preciso interpretar alegoricamente. O rei de Tiro nunca esteve literalmente no Éden. Quem esteve ali foram Adão, Eva, os animais e a serpente, representando a astúcia e a maldade humanas. Essa serpente é uma figura, uma metáfora, e não Satanás literal. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, Gênesis 3:1. Tiago também explica a tentação como algo interno e não externo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1:14. A interpretação de figuras. Voltando ao texto de Ezequiel, eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, versículo 14. Essa linguagem é simbólica. Dizer que ele era querubim da guarda no céu, guardando o quê? De quem? Isso mostra que não se trata de um evento celestial literal. Usar essa passagem para afirmar que Lúcifer era um anjo no céu que caiu é forçar o texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Versículo 15. A passagem diz que o rei de Tiro foi criado, era perfeito em seus caminhos, até que se corrompeu. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus. Versículo 16. Havia comércio no céu? Claro que não. Logo não se refere ao céu literal, nem a um anjo literal. A heresia do Satanás caído. É herético dizer que Satanás foi um anjo expulso do céu, pois isso pressupõe que o céu seria um lugar instável, onde Deus precisaria de segurança. Isso contradiz a onipotência divina.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Versículo 17. O por terra te lancei se refere à humilhação e destruição do rei de Tiro, e não a uma queda literal do céu. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra. Versículo 18. Reforça que ele foi destruído na terra à vista dos povos. Isso não é uma profecia celestial, mas uma realidade histórica. Reflexão final. Muitos usam essa passagem para criar medo nas pessoas e manter narrativas convenientes, mas Satanás, nesse contexto, nunca foi um ser invisível. A figura serve para descrever o lado carnal, violento e soberbo do ser humano. Inclusive, veja como Jesus se refere a Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 23. Pedro não era literalmente Satanás. Essa é uma forma figurada de repreensão. Conclusão. O objetivo deste estudo é mostrar à luz das Escrituras que Ezequiel 28 trata do rei de Tiro, um homem real, poderoso e orgulhoso, e não de Satanás como um ser celestial caído. A Bíblia utiliza figuras de linguagem, alegorias e símbolos. Interpretar tudo literalmente é um erro que conduz à ignorância espiritual. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, segundo Tessalonicenses 2,11. Durante muito tempo, dentro de uma denominação religiosa, acreditei no que me diziam, mesmo desconfiado de muitas coisas. Um exemplo é o dízimo. Diziam que era para Deus, mas quem se beneficiava era o pastor, enquanto o povo sofria. Essa passagem sobre o rei de Tiro é apenas mais uma entre tantas usadas de forma distorcida. A figura do diabo como um ser místico serve muitas vezes como instrumento de manipulação. A verdade está nas Escrituras quando lidas com discernimento, humildade e busca sincera por entendimento.